Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com Rodrigo Orengo, direto de Brasília. A AGU cobra a conclusão das investigações contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E aí, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E não deve demorar, viu, Megali, porque o que era esperado aqui era o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, já que ele decide não fazer o depoimento, né, não usar o direito de falar com os investigadores. Agora o próximo passo é a conclusão aí desse relatório. E aí a definição final, justamente do Ministério Público Federal, para saber se o presidente será ou não denunciado, se a denúncia vai ou não chegar ao Congresso Nacional. E só para lembrar daquele trâmite, Megali, que a gente acompanhou muito, naquelas duas denúncias contra o presidente Michel Temer, o ex-presidente, aliás, o único denunciado até hoje no âmbito do mandato. Como se trata de presidente da República, se tiver denúncia, tem que passar lá pela análise da Câmara dos Deputados, né? E aí os deputados teriam que aprovar por 342 votos uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Agora a tendência aqui em Brasília é que isso não aconteça. No cenário político, aqui conversando com quem realmente é influente no cenário, o que se espera é que o Ministério Público Federal, o procurador Augusto Aras, ele, ao final desse inquérito, peça o arquivamento, né? Agora, é claro que depende dele, depende dos investigadores. Se apresentar a denúncia, teria que passar pelo Congresso Nacional e não há clima político hoje para que isso passe para análise do Supremo. No caso do ex-presidente Michel Temer, as duas denúncias foram arquivadas pelo Congresso Nacional, né? E aí o presidente responde só depois de deixar o cargo, de deixar a presidência, né? Esse é um caso que começou lá em abril, a partir das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Essa é a acusação. O próprio ex-ministro Sérgio Moro já prestou depoimento. E aí a gente chega no ponto do depoimento do presidente, Megali. Aí é o seguinte: em setembro, o ministro Marco Aurélio assumiu lá esse caso na licença médica do Celso de Mello. O Celso de Mello tinha definido o depoimento por escrito, né? O ministro Marco Aurélio, ao assumir esse caso, disse o seguinte: olha, não tem que ser por escrito, isso vai para decisão do plenário. Só que até agora o Supremo não decidiu se o depoimento seria por escrito, seria presencial, se daria uma prerrogativa dada ao ex-presidente Michel Temer, né, que prestou depoimento por escrito, foi uma deferência lá, por orientação do ministro Luiz Roberto Barroso naquela oportunidade. Então o processo está parado, está aguardando essa análise do Supremo. Até hoje não decidiram. O que seria importante, Megali, é o seguinte: definir de uma vez por todas, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, definindo um precedente do plenário, todos os ministros decidindo, ou, claro, pelo legislador, porque há uma brecha aí na legislação. Não está escrito claramente se, em caso de investigação de um presidente da República, se ele tem que dar depoimento pessoal ou por escrito. O que chama a atenção nesse caso é que o próprio presidente Jair Bolsonaro já tinha dito numa entrevista, logo depois das acusações, que para ele não teria problema falar por escrito ou presencialmente, que ele poderia conversar aí tranquilamente com a Polícia Federal, só que decidiu não fazer, inclusive apresentando à Advocacia Geral da União essa questão, né, que ele só poderia prestar o depoimento por escrito, né? Então esse caso deve ser concluído aí nas próximas semanas, próximos meses, tem prazo que precisa ser cumprido, e aí decisão final aí nas mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele que vai decidir se apresenta ou não denúncia contra o presidente, viu, Megali? Muito bem. E é o Orengo que vai decidir qual será o prato de hoje. Já passou na feira, Orengo? Já passei, viu? E aí? Sexta-feira é dia de... Cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Rapaz, sabe que eu vi um camarão rosa, olha, muito bonito, viu? Já tá escolhido, já tá escolhido. Olhou pra Vou ver você. na segunda-feira. Eu adoro o Orengo passeando no hortifruti. Aí ele olha aquele camarão e fala: é você que vai pra minha barriguinha hoje à noite. Gente, mas dá pra Rapaz, montar um podcast com isso aí, né? O Dá pra segredo é fazer ingrediente, uma né? O segredo é ingrediente. Qual eu é tô o pensando ingrediente pra fazer o camarão? Eu tô pensando em fazer um camarão com queijo num pão italiano. Vamos ver o que vai sair aí dessa ideia, viu? Vamos ver o que vai sair. Você vai na criar, segunda-feira então. a gente vai ver. Vamos criar. Gente, tem um ouvinte já cobrando. No começo dessa semana chegou mensagem perguntando como é que vai ser a ceia de Natal de Rodrigo Orengo. Ah, olha aí, ó. Exatamente. Essa aí tem que ser especial, né? Por Você favor, tem que, né? tem que começar a pensar. Sem uva passa, por favor, Orengo. Por Não há favor, necessidade né? disso. Muito Pelo bem. menos sem uva passa. Conferiremos na segunda-feira, então. Bom fim de semana, Orengo. Até! Bom fim de semana, até mais.